Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos conhecer sobre o enfesamento do milho. Vamos entender seus principais sintomas, medidas de prevenção e formas mais eficazes de combater a doença. O enfesamento do milho vem ganhando cada vez mais importância devido à plantação consecutiva da cultura do milho. A doença pode reduzir muito a qualidade de grãos, reduzindo assim a produção e colocando todo o resultado da safra a perder. Por isso é importante conhecer as medidas de prevenção e de controle da doença, que envolve também o manejo correto da cigarrinha do milho, que é a principal transmissora do enfesamento do milho. Mas qual a importância do enfesamento? Há alguns anos, o enfesamento do milho não era considerado uma doença grave na cultura, mas com a expansão das áreas e os plantios contínuos, isso se tornou uma realidade. O plantio contínuo permite a gente ter uma produção em quase todo o ano. Dessa forma, essa doença começou a ter uma alta incidência e levou a perdas consideráveis nas lavouras. Há relatos de que o enfesamento do milho pode levar a perda de produção de até 70%. Algumas publicações falam em até 100% de toda a produção perdida. O enfesamento é causado por patógenos da classe dos molicutes e tem como transmissor, como vetor, a cigarrinha do milho, a Dalbos maides. Curta esse vídeo e deixe a sua contribuição, porque eu preciso que o canal seja mais divulgado. Nos últimos anos, houve vários relatos das altas populações de cigarrinha do milho, o que favorece a sua disseminação em plantios tardios e até mesmo de uma safra para outra, causando assim uma maior incidência da doença. Existem dois tipos de enfesamento na cultura do milho, que é o enfesamento vermelho causado por fitoplasma e o enfesamento amarelo causado por espiroplasma. Vou explicar melhor as características de cada enfesamento. O enfesamento vermelho do milho, você pode observar uma clorose marginal das folhas do cartucho do milho, que depois segue para um avermelhamento das folhas interiores e diminuição da mesma. Nas plantas infectadas também pode-se observar um maior número de espigas, porém que produzem poucos grãos. Também se observa uma diminuição do porte da planta e uma diminuição também dos entrenódios. No enfesamento pálido do milho, que é também chamado de enfesamento amarelo, tem sintomas iniciais de clorose mais acentuada na base foliar, estrias cloróticas claras da base para o ápice das folhas. E esse é o sintoma que difere do enfesamento vermelho. Os sintomas dos enfesamentos podem sim ser confundidos, mas também podem acontecer simultaneamente, pois a planta pode desenvolver o enfesamento vermelho e o enfesamento pálido ao mesmo tempo. Os principais sintomas de ambos os enfesamentos são a redução do porte da planta, avermelhamento ou estrias cloróticas claras nas folhas, maior espigamento, mas as espigas têm poucos ou nenhum grão, grãos xoxos, encurtamento de entrenódios e redução da produtividade. O enfesamento só acontece por causa da cigarrinha do milho, que é a Dalbos maides, transmissora do enfesamento do milho. A cigarrinha do milho é o vetor da doença de enfesamento. Além disso, a sua presença pode causar danos às plantas de milho pela sucção de seiva, que é um dano direto de inseto sugador. Mas a sua principal importância é como vetor da doença do enfesamento do milho, que gera um dano indireto. Além do enfesamento vermelho e pálido que a cigarrinha transmite, ela também pode ser transmissora do vírus risca do milho. Na fase adulta, a cigarrinha apresenta uma cor amarelo pálido e um tamanho de cerca de 4 mm. Como característica para diferenciar de outras cigarrinhas, ela apresenta manchas circulares negras, bem marcadas no alto da cabeça. O ciclo da cigarrinha, de ovo a adulto, é influenciado pela temperatura, mas dura em média 25 dias. Mas como ocorre a transmissão do enfesamento pela cigarrinha do milho? Explicando de forma breve, quando a cigarrinha se alimenta de plantas já doentes com enfesamento pela sucção de seiva, adquire o espiroplasma, fitoplasma ou os dois. Depois disso, em 3 semanas, os molicutes se multiplicam
circulam por todo o corpo da cigarrinha e atingem a sua glândula salivar, permitindo assim a sua transmissão para plantas sadias no momento em que a cigarrinha for se alimentar novamente. E assim começa o ciclo da doença. A infecção normalmente começa em plantas jovens, mas os sintomas aparecem quando elas já estão adultas. Um ponto importante é que as cigarrinhas podem migrar para longas distâncias, inclusive de uma lavoura para outra de milho, transmitindo dessa forma o enfesamento. O hospedeiro da cigarrinha é o milho, por isso o cultivo durante vários períodos do ano e plantas tigueiras favorecem a presença do vetor na cultura. Agora que já conhecemos um pouco do vetor e dos sintomas do enfesamento do milho, vamos entender como manejar essa doença. Mas antes disso, peço que você deixe seu curtir nesse vídeo, porque eu preciso que o canal seja mais divulgado. Também aproveite e se inscreva nesse canal, que aqui tem conteúdo todos os sábados, às 6 horas da tarde. Como prevenir o enfesamento na sua lavoura de milho? No planejamento de uma lavoura de milho, é muito importante a gente já se planejar para possíveis doenças do milho, buscando formas de preveni-las. Algumas medidas preventivas do enfesamento do milho são evitar plantios próximos a áreas de milhos mais velhas, que já podem favorecer a presença da cigarrinha do milho, evitar plantios consecutivos de milho na mesma área, sincronizar a época de semeadura do milho, principalmente em regiões com enfesamento, com histórico de enfesamento do milho. Evitar plantios tardios para que o desenvolvimento vegetativo da planta não coincida com o período de maior incidência do patógeno e maior infestação da cigarrinha. Eliminar a presença de plantas voluntárias tigueiras na área. Muitas doenças podem afetar a cultura do milho, mas nos últimos anos o enfesamento vem ganhando uma importância, devido principalmente aos plantios consecutivos da cultura. Nesse vídeo falamos dos tipos de enfesamento, pálido e avermelhado. Você conferiu quais os sintomas que permitem identificar a doença na lavoura e o que fazer como medida de prevenção. Também aprendeu sobre a transmissão do enfesamento através do seu principal vetor, a cigarrinha do milho, as medidas de controle do inseto na lavoura. E com essas informações, espero que você faça o manejo adequado e reduza as perdas da sua lavoura com o enfesamento do milho. Deixe o seu comentário, que é muito importante para complementar esse vídeo. E se inscreva no canal antes de assistir esse próximo vídeo que eu te recomendo. Até o próximo vídeo. Te vejo lá.